Boa noite, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui para mais uma lição, né, dos nossos maiores erros financeiros segundo a Bíblia. Aquele primeiro momento nós falamos, né, o mês passado sobre o materialismo, e agora eu vim aqui falar sobre um outro tema também importante para nós, muito mais fácil da gente entender ele, estar perto dele, perceber ele, né, que é o endividamento, que são as nossas dívidas, né, a nossa relação com isso e a forma como a gente cai nessa enroscada. E aí o texto texto base para esse assunto está lá em 2 Reis, de 1 a 7. Eu vou ler o trecho aqui, que nem todos conhecem, né? E depois você pode marcar na sua Bíblia, pegar para ler, tá? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você sobre esse assunto. Da mesma forma que Ele fala comigo, todas as vezes que a gente aborda isso. E interessante nesse ponto aqui é que tem muitos personagens na Bíblia que Deus não traz o nome deles, né? A gente não fica sabendo quem é a pessoa ali, o nome, né? Pelo menos o nome. E eu acho que Deus faz isso para que a gente possa nos colocar no lugar desses personagens e entender aí e aprender, né? Se indignar com esses erros e não proceder da mesma forma. Então vamos lá ler o trecho para a gente começar aqui o nosso bate-papo, tá bom? 2 Reis 4, de 1 a 7. Então ele fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A gente traz esse assunto, né, dentro dos maiores erros financeiros segundo a Bíblia, né, para esse nosso ministério, que é o Ministério de Empresários, que é um assunto que vai ajudar não só aqueles que são empresários, mas também a todas as pessoas. Ele é um assunto que a gente pode expandir para aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá bom? Então a minha oração é que você, ao ouvir essas palavras, né, investir esse tempo aqui conosco nesse vídeo, você possa começar a refletir um pouco melhor sobre as consequências da dívida, né? Na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, né? Como eu falei, essa é uma passagem que a gente não sabe o nome da pessoa, né? No caso aqui, o causador disso, né? Porque o culpado dessa situação tão comovente não é a mulher, a viúva, não é os filhos, não é nem o próprio credor aí impiedoso que vem lá querer levar os filhos dela, né, como escravos. Na verdade, a culpa disso tudo é do homem, né, desse marido, desse falecido aí, embora a gente também não pode julgá-lo, porque de repente ele até fez isso num momento aí de desespero, né, adquiriu dinheiro ou alguma coisa ali que fica implícito para ajudar a família, talvez até no momento de necessidade. Mas o importante a destacar aqui, que eu quero destacar com vocês, é que ele adquiriu uma dívida, né? Ele não pagou essa dívida, ele não deixou nenhuma garantia para que essa dívida fosse paga caso ele morresse.
né? E aí essa consequência veio e caiu no colo aí da viúva, né? E iria até avançar nos próprios filhos, né? Então, a gente vai entender também aqui que essa pessoa, né, fala aqui no texto que ele era um discípulo dos profetas. Ou seja, ele era uma pessoa de Deus, ele era um crente, tá? Ele era alguém que seguia Deus, que tinha ali na sua vida, né, esse relacionamento com Deus, com as pessoas de Deus, porém aconteceu com ele. Então é para a gente ficar atento que isso também pode acontecer comigo, pode estar acontecendo com você e você ainda não se atentou a isso. Então que esse momento seja um momento de reflexão, né? E tem um provérbio na Bíblia, né? A gente fala muito dele quando a gente está trabalhando sobre as questões de dinheiro e principalmente de dívida, que é o provérbio 22:7, que ele vai dizer o seguinte: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha que provérbio, né, forte. Eu não gosto de falar forte, né? Porque toda a palavra de Deus é forte. Mas tem coisa que salta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E esse é um provérbio, né? E ele choca, né, na verdade, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? E todo o objetivo do nosso Ministério de Empresários, deixa eu fazer um parênteses aqui, colocar isso, todo o objetivo do nosso trabalhar a questão financeira dentro da igreja e usando a Bíblia, é para que a gente se torne livre, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente deve buscar ser livre, principalmente na área financeira. Essa é uma frase, né, uma frase simples e forte também, que o nosso pastor Temístocles usava, a nossa pastora Denise também usa, e nós devemos continuar usando, livre. Devemos buscar isso cada vez mais na nossa vida, né, espiritual e toda ela. Então, daí também a gente está com esse cenário aqui para trazer o objetivo desse ensino, né, para vocês, para mim, para todos nós. E foi o que aconteceu com essa pessoa, com essa situação dessa família. Esse marido, esse falecido, ele deixou ali, né, explicitamente uma circunstância aonde os seus filhos iriam se tornar escravos, porque o credor foi lá, né, aquela pessoa a qual o homem falecido devia, ele foi lá e ele ia pegar os meninos como escravo, né? Então isso se configurou na prática. Que interessante, né? Porque às vezes a gente está endividado e a gente não entende, não sabe que a gente está escravo, né, de quem a gente tomou emprestado. Isso é muito sutil, mas nós vamos aprender, nós vamos ver isso aqui mais para frente, né? Agora, um ponto que eu queria destacar nesse momento aqui do estudo é que a gente vive uma cultura de dívida, né? Hoje em dia a gente vive uma cultura de dívida e de endividamento. Olha só, né? Deixa eu fazer um paralelo aqui como era no passado. Alguns vão lembrar, né? Tempos muito antigos, né, muito remoto, como esse aqui da Bíblia que a gente leu, acontecia isso daí. A pessoa realmente virava escravo, né? Você tinha essa possibilidade de pegar ali, pegar como dívida o filho, a filha, né? E outras pessoas outros escravos passavam para ser escravos do outro devedor, e a coisa virava uma bagunça, né? Não muito antigamente, as pessoas podiam ser presas. Hoje ainda pode-se ir preso por dívida, mas é muito difícil isso acontecer, tá? É bem complexo para você chegar a esse ponto, mas antigamente era mais fácil, não é mesmo? Porque hoje você tem muito mais facilidade para ir pegando dinheiro de um lado para ir suprindo os buracos, né? Agora vocês também vão lembrar de frases famosas que talvez você ouviu do seu pai, dependendo da sua idade, você ouviu do seu avô, como eu ouvia. O que eu zelo é pelo meu nome, né? Eu quero ter o meu nome limpo, né? Aquela frase falava assim, né? Eu não tenho nome sujo, o meu nome não está sujo na praça, ou eu quero preservar o meu nome limpo na praça, né? Isso fazia, né, assim, parte até da honra da pessoa, né? De fato, isso faz parte da honra de uma pessoa. Tem outras questões que fazem parte da preservação da honra,
né? Mas passa por isso, sem dúvida que passa, né? De certa forma, havia um medo de se contrair as dívidas antigamente, né? E isso foi perdendo de lá para cá. Hoje em dia, né, e aí com o advento, né, das instituições financeiras, que são os bancos, e aí você vem nesse pacote, você tem os cartões de crédito, você tem os empréstimos, você tem os financiamentos e uma gama toda que o sistema financeiro oferece, né? E cada dia mais com mais facilidade, né? Então, olha só, né? A gente tem ainda bem mais recentemente agora, né? No começo dessa década, a gente tem aí a presença dos bancos digitais, que têm uma facilidade imensa de oferecer serviços, né, para que as pessoas possam pegar dinheiro emprestado, né? Então isso é uma armadilha que está cada vez mais oculta, pronta para pegar a gente, né? A cultura da dívida ela tá enrustida dentro de cada um dos nossos lares, a gente não percebe, né? Fica muito fácil usar um cartão de crédito, fica muito fácil usar um cheque especial, né? Financiar um carro, um apartamento, pegar dinheiro com alguém da família. Isso está ficando cada vez mais difícil, né? Porque as pessoas estão ficando mais sábias nesse aspecto, não estão emprestando, porque sabe que vai dar problema emprestar dinheiro, que também é uma orientação da Bíblia, não dê emprestado, né? Oferte, né? Existe uma série de outras questões, né? O crédito consignado, então, para aqueles que são aposentados, quem tem um emprego em instituição pública, funcionário público, tem crédito consignado muito fácil. A gama de formas para você pegar emprestado é muito grande, né? Agora, a gente acaba, né? A gente não percebe, né, que isso pode nos causar um dano. Por não ser um dano imediato, visível, explícito, a gente vai entrando. Entra um pouco no cheque especial, entra um pouco no limite do cartão de crédito, usa, né, o limite do cartão de crédito rotativo, não paga aquela fatura, e aí vai, né? Aí vai. E aí, às vezes, o nome está até sujo e você vai empurrando com a barriga, sem perceber que tem uma dívida ali feita, né? E aí você se enquadra no provérbio 22, né? Porque aí você acaba se tornando um escravo daquela situação, daquele credor, né? Daquele para quem você deve, ele vira o seu senhor. Você vira um escravo dele, né? Porque você vai ter que sempre estar pagando ele, né? Então, assim, a gente não pode ficar esperando um milagre de Deus, para cair dinheiro no teu colo, no meu colo, para ir lá e sanar as nossas contas. A gente tem que ter uma caminhada, a gente tem que ter uma contenção dentro das nossas emoções para a gente poder lidar com isso. Senão fica muito fácil, né? E isso é, segundo a Bíblia, né, uma forma da gente ficar escravo, né? Faz aí essa pergunta aí para você, né? Você é escravo de alguém, ou de algum banco, ou de alguma loja, né? Ou de alguma financeira? Eu queria dizer que chegou a hora de você colocar um ponto final nessa sua escravidão. Livre, livre, livre. É para isso que Deus está te colocando e te colocou aqui de frente a essa câmera. Viu? Você vai começar a traçar agora um plano para sair dessa cultura da dívida. Ela não é saudável. Ela não é saudável. Deus quer que você saia e Ele vai ter misericórdia de você. Olha que interessante para falar para vocês como essas questões de banco, elas são e estão tão agressivas. E eles são agressivos no marketing, na abordagem para captar clientes. Esse mês, né, hoje é dia 23 de julho, é isso? Eu já recebi 2 convites, por telefone eles ligam no celular, Banco Pan e Banco Santander. Os 2 já me ligaram oferecendo cartão de crédito. O senhor foi sorteado, o senhor foi selecionado, né, para ter um cartão de crédito gratuito, Paraná, Paraná, Paraná. Eu, com muita educação, interrompo a pessoa, porque ela não para, né, ela tem um script, ela é muito bem treinada para fazer isso. Eu interrompo ela e falo, olha bem, muito obrigado, eu não tenho interesse.
E aí parece que é um balde, né, de água gelada na cabeça da pessoa, que ela fica até sem chão. Ela para assim, não, muito obrigado, então, o Banco Santander agradece a sua atenção, pá, desliga. Né? Agora, se eu acatar e aceitar isso, é dor de cabeça na certa. Né? Porque eu já tenho um cartão de crédito. Aliás, na minha casa a gente tem eu tenho um no meu nome e a minha esposa tem um no nome dela. E a gente usa, né? Depois de anos e anos aprendendo, levando na cabeça, a gente tem uma consciência. Graças a Deus nós nunca entramos em juros de cartão de crédito, mas sempre abusava. Então acho que pela primeira vez a gente conseguiu, cancelamos, já vinha cancelando, né, um processo, por isso que eu falo que hoje vai começar um processo na sua vida de conscientização e Deus vai devagarinho mudando algumas coisas na sua vida. E hoje a gente não tem mais, né? E com isso eu estou garantindo o quê? A minha liberdade. A minha liberdade. Né? Agora, outro ponto que eu queria tratar com vocês é sobre as consequências, né, da gente se endividar. Além dessa, da gente carregar esse estigma aqui que está dentro da Bíblia, né, que a gente tem que ter temor realmente de não se tornar escravo. Além desse, tem outras coisas, né? Tem uma frase interessante aqui do Chuck Bentley, que é o autor do livro, né? Lembrando para vocês que esse estudo é do livro, né? Os Maiores Erros Financeiros segundo a Bíblia, do Chuck Bentley. Ele fala assim, quem faz dívida, pega emprestado do amanhã para pagar pelo dia de hoje. Né? O impacto disso, antes de mais nada, é na nossa relação com Deus. Por quê? Vocês vão entender, não é difícil de entender não. Porque quando a gente decide se apoiar no futuro, né? Então eu vou comprar alguma coisa com dinheiro que eu acho que eu vou ter lá no futuro. Então eu estou pegando emprestado do amanhã. É um dinheiro que eu vou ter o mês que vem. Eu já pego ele e trago ele para hoje. E uso ele para um benefício meu hoje. Né? Quando eu faço isso, né, ao invés de esperar em Deus, de esperar chegar até passar esse tempo e ver como é que Deus vai prover esse dinheiro para você, se vai, se não vai, né? A gente está interferindo diretamente na maneira de Deus suprir as nossas necessidades. Isso é muito sério, é muito sutil e muito sério, porque é a maneira mais fácil da gente se apresentar rebelde diante da vontade de Deus. A gente está sobrepondo a nossa vontade, né, na frente da vontade de Deus. Porque se é uma coisa que você está querendo, né, adquirir, um bem, um serviço, seja lá qualquer coisa, que você precisa fazer um empréstimo e que aquilo, você já está vendo que aquilo vai atrapalhar a sua vida financeira, você está atropelando Deus. Né? E aí muitos falam que querem fazer a vontade de Deus, que aceitam as orientações e a direção de Jesus para a vida, né? Que ora para lá, ora para cá, jejua, intercede, faz um monte de arrepia, né? Mas na hora H não dá conta de pagar a fatura do cartão de crédito. E aí você atropelou a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que você se torne um escravo, nem que eu me torne um escravo. Certo? E aí vai virar uma bola de neve. E no final, muito discurso que eu já ouvi é que o banco é um agente do diabo. Né? É lógico que eu não vou defender nem banco e também não vou defender nem o diabo. Mas se você chegou até aqui, nesse momento, nesse vídeo comigo, é porque o Senhor quer te ajudar a sair dessa. Né? É porque o que o pai mais quer é ver o seu filho livre. Amém? Vamos mudar o discurso. Né? A Bíblia não fala que é pecado pegar dinheiro emprestado. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Porém, o pecado é você pegar emprestado e não pagar. Né? Olha o Salmo 37, 21 aqui para a gente também. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Né? Os ímpios é aquele que não conhece o Senhor. Né? Então, isso é pecado, é você não pagar, não honrar suas dívidas. Né? Além disso, é uma enrascada você pegar o dinheiro emprestado, porque tem outras consequências. Por exemplo, a primeira consequência, né? Além dessa mais impactante para mim, que é esse relacionamento, atrapalhar o relacionamento com Deus, a gente tem uma consequência que são os juros. Né? E aqui eu vou abordar 2 temas dentro de juros práticos do nosso dia a dia para a gente ver como que a gente entra enroscado e não percebe.
né? Praticamente, hoje em dia, existem dois tipos de crédito muito fácil da gente adquirir. Eu já falei, né, de um deles que é o cartão de crédito e de outro que é o cheque especial, é o famoso limite do cheque especial. É muito fácil, eu lembro até hoje, em 96, quando eu entrei na faculdade, e eu fui estudar em São Paulo, na Avenida Paulista, do lado do antigo Banco Real, que foi comprado pelo Santander. O Banco Real, ele lançou aquela conta universitária. Eu lembro, no primeiro ano de faculdade, eles montaram, como era do lado do banco, eles montaram um quiosque dentro da faculdade e ofereciam lá a conta universitária e ofereciam o cheque especial. Era R$250, né? Mas para um universitário, naquela época, era um dinheirinho que dava para fazer muita confusão. E aí, não tinha um colega que não abriu a conta e eles não pediam absolutamente nenhuma garantia de nada. Eles simplesmente partiam do princípio de que você, por ser um universitário, por estar dentro de uma universidade paga, né, no caso, você tinha condição de ter uma conta e de ter um cheque. Foi uma grande armadilha que, graças a Deus, eu consegui sair naquele momento. Não naquele ano, mas demorou ali uns 2 anos até que tudo se normalizou. Mas é muito fácil, e hoje é mais fácil ainda, né? Se você tem um CPF limpo, ou se você tem uma conta corrente com movimentação dentro do banco, ele te enfia lá um cheque especial e muitas vezes nem te pergunta, né? Fique atento. Os juros de cheque especial, eu vou falar do banco que eu tenho conta, né? Mas é a média do cheque especial hoje em dia no Brasil. Já foi o dobro há um ano atrás. Com essa questão da pandemia e o governo querendo, né, aquecer a economia, o governo enfiou uma medida aí nos bancos, fazendo eles trazerem o cheque especial a no máximo 8% ao mês. Olha que absurdo ainda, eu acho um absurdo. Então, nenhum banco hoje tem mais de 8% ao mês de cheque especial, tá? É uma norma do Banco Central. Então, o banco que eu trabalho, ele está com 6,69% ao mês, né? E um custo efetivo total ao ano de 119,87%. 120% ao ano, se você pegar dinheiro com o cheque especial. É um absurdo, tá? E aí, você ainda vai ter que estar embutido nesse 120% o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que para o governo você pegar o cheque especial, usar lá 100, 200, 300, 500, 600 reais do seu cheque especial, você pegou esse dinheiro do banco, usou, depois você devolveu, né? Só que essa operação é tão automática que você não percebe que você fez. E aí você está pagando um imposto sobre isso, que é uma operação de crédito que você fez e está devolvendo ao banco. Então, você também vai pagar a fatia, né, para o Banco Central. Então, assim, se você usar uma média de R$1.000 de cheque especial por mês, você vai pagar R$67 de juros, né, que é o lucro que você está dando para o banco, para aquele período, né? Então, durante um mês, entre coloca e tira dentro do cheque especial, você flutua em um valor de R$1.000, você vai pagar R$70 para o banco e R$3,80 para o governo. Isso num mês, né? Então, vai dar o total de R$70,70 por ter pego R$1.000 emprestado. E isso a gente às vezes faz e não percebe, né? Porque é muito fácil esse crédito. E aí você tem também o cartão de crédito. E eu queria falar para vocês que esses juros, esse sim, você deve ficar longe dele, tá? Que ele é o dobro do valor do cheque especial. Então, ele às vezes, ele também você não percebe agora que você usou e esse sim se torna uma bola de neve na sua vida, né? Então, se você pega a sua fatura e paga lá somente o mínimo, né? Só para vocês verem a diferença, né? O custo efetivo total ao ano do cheque especial é 385%. É um dinheiro assim muito grande, sem querer criticar nem defender banco, né? O nosso país ainda é muito abusivo os juros, né?
por causa da estrutura da economia, da história, do jeito, da forma como está. Né? Se comparado com outros países, e vamos falar dos Estados Unidos, lá os juros de cheque especial é 1%, 2%, 3%. Só que, por outro lado, lá as pessoas chegam a ter 8, 9, 10 cartões de crédito, que também vai fazer uma bola de neve na vida dela. Né? E aí, se você tem uma fatura de cartão de crédito na casa de R$ 1.177 e resolve pagar apenas o mínimo, e aí que está o golpe, não é golpe, né? Aí que está o perigo, né? Porque o banco deixa isso muito claro para você. Por isso que eu falo que o banco não é o diabo. O banco, ele está fazendo o papel dele. Ele está vendendo dinheiro. Né? Ele te empresta e cobra pelo que ele está te emprestando. É assim que funciona. Né? Se você pagar lá o mínimo, que gira em torno de 15%, que é o que as administradoras de banco cobram, você vai pagar R$ 176, né? Você pegou emprestado da administradora, os mesmos R$ 1.000 para pagar no próximo mês, mas você vai pagar R$ 140 de juros no próximo mês e mais R$ 3,80 de IOF, que o imposto é o mesmo, né? Para os R$ 1.000 que você pegou. E você vai ter pago R$ 143,80 por ter pego os mesmos R$ 1.000. Então, o cheque especial vai te dar um juros de R$ 70 e o cartão de crédito mais que o dobro, R$ 143. Né? Então, é um perigo. Então, esses custos com juros é uma consequência do endividamento que a gente não percebe. Isso aqui é o que está incutido na cultura de dívida que a gente vive hoje. Então, você... Lá, a conta está zerada, você não tem dinheiro, mas você tem o cheque especial. Você vai, o cartão de débito, passou, entrou no cheque especial. E aí, se você não tomar cuidado, né, com isso, isso pode te levar à bancarrota, te levar à falência. Estou levando a fala bem para a pessoa física mesmo, né, para o dia a dia das pessoas, das famílias, marido, mulher. Né. Empresa não é muito diferente não. A empresa também trabalha com cartão de crédito, a empresa também tem os cheques especiais, que tem outros nomes, tem conta garantida, tem vários tipos de empréstimos também, facilidades para empresas. Os juros são um pouco menores, né, porque o objetivo seria, né, incentivar, aquecer a economia, mas também é uma forma da empresa se endividar sem perceber, tá? Absurdamente, né? Não estou incentivando aqui o uso de cheque especial, né? Mas eu estou drasticamente desmotivando você a usar o rotativo do seu cartão de crédito. Porque esse é um custo do endividamento muito alto. Né? Para você fazer R$ 140 de lucro, né, com aplicação financeira, você precisa ter uma aplicação muito alta. E hoje, as aplicações, né, e sempre que você comparar a aplicação financeira para rendimento com juros, elas sempre são muito distantes. Então, é muito mais fácil o seu juros ser alto para você pagar o banco do que você ter um juros altos para você render. Entendeu? Então, o esforço para você pagar o banco, você não precisa fazer nenhum. O esforço para você render, você precisa fazer muito. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Muitas vezes compensa você pegar o dinheiro do cheque especial, e aqui eu já começo a dar algumas dicas, caminhando para o... Né, já do meio para o final aqui da nossa aula, de como você se livrar do cheque do cartão de crédito. Se você tem dívidas com cartão de crédito e você tem cheque especial e você está usando o rotativo do cartão de crédito, compensa você ir lá, pegar um dinheiro do cheque especial e matar o teu cartão de crédito, né? E depois você vai lá e quebra ele, tá? Quebra o seu cartão de crédito. Vai ser um benefício para você poder falar essa palavra aqui, ó, livre, 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 essa frase. Né? Depois que você fizer, você joga o cartão fora. Faz uma única vez, pega o dinheiro do cheque especial, paga o cartão. Né? Ambas as estratégias, né, de cartão ou de cheque especial, elas são usadas, já falei isso, pelo banco, né, para eles ganharem dinheiro. Eles não estão se aproveitando de você. Você não é um coitadinho. Né? Eles não são instituições do inferno. Tá? Esse discurso não adianta, não vai colar. Eles são apenas bons estrategistas e bons vendedores. Né? A questão é que você, muitas vezes nós não nos controlamos, né, de forma correta as nossas emoções, nossos impulsos, as nossas vontades. Né? Independente das estratégias do banco e das administradoras de cartão, é você que decide. Tá?
E hoje é um dia de você tomar uma decisão ao seu favor, né? E você deixar de ser um escravo, você refletir muito antes dos seus gastos. É isso que Deus está trazendo para você. E se você é administrador de uma empresa, é estrategista, é diretor, é conselheiro, é dono de uma pequena empresa, um pequeno negócio, também reflita muito antes de você fazer os seus investimentos. Faça uma pesquisa de mercado antes de você atuar mesmo, lançar mão de empréstimos para ampliar seu negócio, ver se o seu negócio realmente vai responder àquilo que você está investindo. Às vezes você quer comprar um equipamento, você vai no banco, o banco te oferece um financiamento do BNDES lá, tem uma série de linhas com juros aparentemente bons, mas vai te amarrar durante 3 anos, você pagando uma dívida, né? E isso que você vai pagar vai aumentar o seu faturamento? Esse equipamento vai se pagar? São perguntas simples que a gente precisa fazer para investir, né? Falando agora um pouco para empresário, né? que é uma coisa que eu sei que você sabe, mas que você precisa fazer toda hora que você for investir, né? Não é só por causa desse momento que nós estamos vivendo na economia, né? Esse vídeo está sendo gravado aqui no meio dessa pandemia do coronavírus, em 2020, mas a todo momento esse tipo de reflexão tem que ser feita, né? É o básico da administração, né? E outros custos, né? outras consequências, né? Outras consequências são os custos emocionais de você se endividar, né? Causa muito estresse a gente ficar endividado. A gente fica vivendo em função disso. É realmente uma escravidão mental, né? Os custos relacionais, as consequências de relacionamento. Isso pode destruir uma sociedade, pode destruir um casamento, amizades, né? Tem que pensar muito antes de se endividar e como se endividar. E os custos espirituais, que nós já falamos aqui, que é um dos principais, né? De você se antecipar à vontade de Deus, trazer do amanhã para comprar hoje, né? E acaba que a gente vai acabando perdendo as oportunidades de servir aos propósitos de Deus quando a gente serve a dois senhores, né? Porque se as minhas emoções me controlam, né, e eu me descontrolo com o dinheiro, eu estou deixando o dinheiro me controlar. E aí eu estou servindo ao dinheiro e não mais ao Senhor, né? Então, assim, não viva sob o controle das suas emoções. Viva no controle das suas emoções. Controle você as suas emoções. Esse é o grande ponto, o principal ponto da questão financeira. E como evitar a armadilha do endividamento ou como sair do endividamento? Esse é o último ponto da nossa aula, né? Primeiro, Deus vai sempre ter misericórdia e promover e conduzir você a uma rota de fuga para te ajudar, né? E segundo, não faça mais dívidas, né? Considere a misericórdia de Deus para te ajudar e pare de fazer dívidas. É uma parceria, é uma dupla aqui que você pode caminhar tranquilo. Considera e aguarde a misericórdia de Deus e pare de fazer dívida. Essa dobradinha já vai te ajudar, tá? Agora, no caso da nossa história, vamos ver e aprender aqui o que aconteceu com essa viúva, que ficou com essa bucha que o marido deixou para ela, né? No caso que ele faleceu. Então, como é que Deus cooperou com a viúva? Vamos ver o que ele aprontou lá com ela, tá? Primeiro, a viúva pediu ajuda a um homem de Deus. Esse foi um bom começo para ela buscar a misericórdia de Deus, né? Esse foi um sinal da dependência dela por Deus e da sua fé e da sua bondade em Deus. Ela entendeu que Deus podia dar um caminho para ela e ela foi atrás, né? Aqui é lógico, a gente entende que a culpa não é dela. Também não sabemos, né? Do dia a dia dela com o marido, como é que era a vida. Mas pode ser que você também, e assim como eu, a gente possa ter entrado numa situação, entrou, e agora? Agora eu preciso sair. Então, primeiro ponto, buscar a misericórdia de Deus e buscar alguém de Deus para te ajudar. Isso foi o que ela fez, né? E aí Deus respondeu a ela com um plano, e usou um homem de Deus aqui, que foi Eliseu, para comunicar esse plano para ela. Às vezes tem pessoas simples do seu lado, que são de Deus, que vão comunicar um plano para você sair da sua dívida, né? Do seu problema, né? Foi a partir daí que ela pôde experimentar a provisão divina, né? Ela pegou o plano e aí ela começou a experimentar a provisão. Segundo, ela teve que fazer
a parte dela antes de Deus agir. Né? Ela precisou sair da sua zona de conforto, ir até as pessoas da comunidade. Né? Ela precisou se movimentar para depois Deus mover o sobrenatural. Né? Embora ela achasse que ela não tinha nada, ela tinha. Né? Ela tinha um pouquinho de azeite e ela tinha uma comunidade de pessoas dispostas a ajudá-la. Né? E aí ela teve que trabalhar. Ela precisou depois pegar e vender o seu azeite. Ela tinha 2 patrimônios, né? Como eu falei, ela tinha um pouco de azeite, ela tinha uma comunidade de pessoas. Ela achou que não tinha nada, mas ela tinha. Né? E ela teve que trabalhar e vender. E aí Deus honrou os esforços dela. Deus não simplesmente encheu os jarros de dinheiro para ela. Né? Deus honrou os esforços dela. É a mesma coisa comigo e com você. Né? E 4, Deus proveu com abundância para que ela pudesse pagar a sua dívida, para que ela pudesse salvar os seus filhos e para que ela pudesse sobreviver àquele futuro incerto que se configurava naquele momento na vida dela, né? Por ser uma viúva recente. Então Deus mostrou a sua benignidade, a sua bondade, e Ele mostra para nós a benignidade, a bondade dEle, né, da maneira mais dramática, quando a gente realmente precisa dEle. Né? Então, se você se encontra numa situação dessa, conte com a misericórdia de Deus, procure os caminhos, procure pessoas de Deus, que eles provavelmente, certamente, com certeza vão comunicar um plano de Deus para a sua vida. E a reflexão que fica para nós, para a gente fechar esse tema do endividamento, é essa: aprenda a economizar dinheiro. Né? Não entre em dívidas e aprenda a economizar. Né? Espere e confie na provisão do Senhor. Pague tudo à vista para não evitar dívidas futuras. Eu queria desafiar você a fazer isso durante um mês na sua vida. Você pagar tudo à vista. E eu já tenho convicção e te garanto que já no próximo mês você já vai ver o benefício disso e a liberdade que isso vai te trazer. Pagar tudo à vista. E coloque em prática uma estratégia para sair das dívidas, se for o seu caso. Tá bom? Traça essa estratégia, saia das dívidas. Você vai poder ter... Às vezes você não vai nem gritar, mas vai estar dentro do teu coração ecoando isso aqui, ó, livre, livre, livre. Amém? Nós fechamos mais um capítulo do livro, né, que é o de endividar-se, falar sobre endividamento, um capítulo importante. Eu até me estendi aqui um pouco mais do que a primeira aula, mas isso é para que aí você possa refletir. 2 Reis 4, de 1 a 7, leia esse trecho na sua Bíblia, que o Senhor vai falar com você, e se você vai se encontrar aí em um desses papéis, dessas figuras, um desses personagens desse texto. Tá bom? Então, um ótimo mês para você, para sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida financeira pessoal. Que o Senhor venha te abençoar, abrir a sua mente, te dar sabedoria, te dar o caminho para você conduzir a tua vida financeira e ser livre, livre, livre. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.